Boa noite. Passada a Copa, a cada dia, candidatos intensificam o embate eleitoral num crescendo de denúncias, ataques, advertências e previsões pessimistas. Nossos convidados são cientistas políticos Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Marco Antônio Teixeira, professor dos cursos de graduação e mestrado e doutorado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Agradeço inicialmente aos senhores por estarem aqui e a primeira questão que me ocorre é uma avaliação rápida. Esta é a 7ª eleição em que o brasileiro vai escolher quem vai ser o presidente da República do Brasil. Isso quer dizer que já estamos, de alguma forma, caminhando no exercício dessa prática democrática magnífica que é a hora do voto. Há um avanço em relação ao comportamento do eleitor, a percepção daquilo que rola em campanha eleitoral e também as práticas políticas eleitorais nesses tempos de campanha. Professor Marco Antônio. Maria Lídia, eu acredito que sim, democracia é sobretudo prática, não é? Se nós olharmos desde o final do regime militar para cá, nós tivemos queda de presidente da República, escândalos de corrupção, cassação de parlamentares, e tudo isso foi resolvido dentro da ordem constitucional estabelecida. Então, isso em si é um ganho significativo para a sociedade brasileira. Eu creio que talvez, Maria Lídia, o grande desafio ainda está no debate eleitoral. Nós precisamos avançar mais no sentido de contrapor programas, contrapor propostas, para que a sociedade também desenvolva o hábito de escolher a partir, Maria Lídia, daquilo que os candidatos colocam como seus projetos de governo. Eu acho que se chegarmos aí, estaremos dando um passo significativo para adensar mais a nossa democracia. Para o senhor, olha, avançamos sim ou ainda estamos um tanto toscos? Eu acho que avançamos um pouco, mas muito insuficiente. E o meu ponto que eu pego aqui é o seguinte, quer dizer, eu tenho definido o nosso sistema democrático eleitoral como um sistema democrático eleitoral que exclui o eleitor da participação. A grande característica da democracia brasileira, e se nós formos olhar as reformas incrementais que o Congresso faz e que o próprio Tribunal Superior Eleitoral faz, porque ele tem uma posição intervencionista, é sempre no sentido de excluir o eleitor da participação. Então, eu tenho dito em várias entrevistas que no Brasil se criou o cidadão de sofá. O que é o cidadão de sofá? O sistema quer que o cidadão fique sentado no sofá, na sua casa, para assistir aquilo que os políticos fazem e falam na televisão. E ele não tem uma participação significativa do ponto de vista político. Mas em campanha, que participação seria essa? Exatamente, quer dizer, se nós compararmos, por exemplo, a eleição presidencial brasileira com a eleição presidencial de outros países, particularmente com os Estados Unidos, evidentemente que são outras tradições, mas há uma participação infinitamente maior do que a participação que o cidadão brasileiro faz. E eu temo por isso, porque quanto menos participação popular e quanto menos controle da sociedade sobre o sistema político, mais risco a democracia sofre. Agora, professor, o senhor mencionou debate, o senhor fala em participação, mas os candidatos querem essa participação ou esses debates, o confronto entre os candidatos, porque eu observo que os seus representantes dos candidatos, nas reuniões preparativas para os debates, eles colocam tantas condições que é o que engessa o debate. É óbvio que o candidato também quer aquilo, eles são representantes do candidato. O candidato tem medo do confronto, de expor ideia? O que é isso? Que fuga é essa? Né, que leva a esse engessamento e debate acaba não deslanchando e não permitindo, inclusive não favorece a eleição. Fica assim uma situação que nem eles evitam o confronto entre eles. Fica aquela coisa lenta, amarrada. Travada. O que é isso?
Pois é, Maria Rita, o que o Aldo colocou é muito importante, mas eu criaria aí uma certa ideia de relativizar um pouco, né? Porque se de um lado a política hoje é o mundo do marketing e do planejamento estratégico, isso contribui para esse distanciamento do eleitor, uma vez que os candidatos agem informados por pesquisa, né? E, portanto, evita o confronto, evita, inclusive, comentar certos fatos que naquele momento se deva comentar. De outro lado, a sociedade tem muito mais informação. E também cobra muita coisa que, no contexto normal, sem esse conjunto de informações que teria hoje, o candidato não estaria obrigado a responder, não é? Então, você tem um peso e um contrapeso. Por exemplo, se nós pegarmos fatos recentes, desde a história do aeroporto que está ocorrendo agora, até problemas com o governo Dilma, como questões ligadas à Petrobras, ou seja, as questões vieram a público, ou pelos meios de comunicação, ou pelas redes sociais, e muitos dos esclarecimentos que foram dados, ou pelos candidatos, ou pelas instituições, vieram a partir da pressão da sociedade. Agora, obviamente, que aí eu tendo a concordar muito com Aldo, mas grande parte dessas questões ligadas ao distanciamento da sociedade, ao meu juízo, é culpa também dos próprios partidos políticos. Ou seja, qual partido político hoje que abre, por exemplo, a discussão do seu programa de governo? Qual partido político hoje que, por exemplo, reúne seus militantes ou seus simpatizantes para discutir qual será o seu candidato a governador, qual será o seu candidato a presidente? Ou seja, as próprias lideranças políticas hoje, elas são muito mais produzidas a partir da própria estrutura partidária do que a partir de um processo de nascimento que vem da própria sociedade e cresce dentro do partido. Isso, obviamente, que cria esse sentimento de apartação em relação à competição política e o processo social. Agora, então, essa questão da participação, daquilo que separa, mas nós temos um fator novo, né, que é a internet, são as mídias sociais. Ali a interlocução corre solta, para o bem e para o mal. Mas ela corre solta. Os comentários, as pessoas têm a oportunidade de expressar o que acham, o que pensam, concordam ou não concordam. Neste sentido, nós temos dois mundos de campanha, o do sofá, que é aquele que é mesmo espectador do que o marketing político oferece, e essa interlocução das mídias sociais, das redes sociais, que tem um quê de espontaneidade para o bem e para o mal, como eu falei? É verdade. Agora, existem pesquisas sobre a importância da política na internet, e mesmo em outros países, e se percebe que o alcance da internet é relativamente pequeno. Esse que é o fato. Então, quanto mais passivo for o eleitor, e eu acho que em grande medida o eleitor que fica só na internet, ele é um eleitor passivo, melhor para os políticos. De fato, os políticos não querem que haja participação, não querem que haja debate, porque o que nós vivemos hoje no mundo é uma democracia blindada. Quer dizer, essa democracia blindada, ela criou uma espécie de um insulamento dos políticos. E os políticos se sentem extremamente confortáveis porque ninguém os incomoda. Quando é que há um incômodo? Quando há movimento de rua. Mas, de qualquer forma, exatamente, essa interlocução nas redes sociais levou, em junho do ano passado, aquele povão para a rua, pregou um susto. Né? Quem esperava aquela mobilização, aquela militância digital? Mas veja o seguinte, aqui há um debate, se há a velha questão do ovo da galinha. Quando é que as pessoas se mobilizam? As pessoas se mobilizam quando há uma questão real capaz de galvanizar a atenção da população. A internet em si, ela não cria a mobilização. O que se reflete na internet é uma consequência daquilo que é a vida real. Eles convocam. Ela tem um poder convocatório. Ela tem um poder convocatório, mas ela não tem a capacidade de criar e de modificar a realidade política. Quem tem essa capacidade, eu entendo que é um povo organizado, um povo participativo e um povo que consegue ganhar as ruas. Eu vi uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em que, em função dessa efervescência que se observa nas redes sociais, e que, na verdade, não é a maioria do eleitor brasileiro, como o senhor destacou, professor, mas o ex-presidente Fernando Henrique disse que nós já não podemos afirmar que o que ganha eleição é a força da televisão.
né, que entrou esse elemento novo que nós ainda não sabemos. Lá nos Estados Unidos, Obama pode dizer o efeito que teve naquela primeira eleição dele. Será que depois de tantos anos o Brasil não está caminhando nessa direção? E um investimento muito grande das campanhas, dos partidos, porque se entende já que aí sai alguma coisa de positivo e que possa decidir a eleição? Eu olharia as questões de maneira mais complementar. Ou seja, as redes sociais, ao mesmo tempo que tem um poder convocatório, tem um poder mobilizatório também. E um poder de pressão muito grande. Quando a gente volta para junho de 2013, dificilmente aquilo existiria sem as redes sociais. Quando a gente analisa as votações, por exemplo, do Congresso, pós-junho de 2013, o Congresso nunca foi tão ativo. Logo, no período imediato, e nunca votou questões tão importantes em função da pressão que veio das ruas. Portanto, esse é um elemento que, por mais que a gente esteja numa fase inicial, ele veio para ficar. E daqui para frente, talvez os partidos, nós, cientistas políticos e jornalistas, de maneira geral, as pessoas que debruçam sobre a política, precisam entender melhor esse processo. Até porque o processo eleitoral ou a decisão do voto daqui para frente se dará por múltiplas questões, não mais apenas pela questão da urna ou pela questão da televisão. Ou seja, este é um elemento novo que contribui, ajuda o eleitor e, sobretudo, quando você tem informações, quando você pode acessar questões que você antes não acessava, você cria processos de pressão sobre a classe política que, de certa forma, faz com que ela dê resposta imediatamente. Caso contrário, o senso de sobrevivência dela pode indicar que o futuro, do ponto de vista da reeleição, vai ser um pouco mais difícil, porque o dano à imagem é muito rápido também. O senhor fala em dano à imagem. Bom, eu abri perguntando a questão de avanço. Então, o senhor viu que tem avanço, o senhor é mais otimista do que o professor Fornazieri, me pareceu, em termos daquilo que nós já conseguimos em termos de avanço. Mas, por outro lado, eu quero falar do padrão, do nível da campanha, daquilo que já estamos vendo até agora. Os próprios candidatos, eles estão se movendo e se dirigindo ao eleitor, no sentido de convencê-los que cada um deles é o agente de mudança, já que mudança é um clamor, né, aparece nas pesquisas e no clamor das ruas. Ou eles ainda apelam para aquele velho estilo de desconstrução de imagem. O senhor tocou em imagem, professor. E com isso, as denúncias, a exploração das denúncias nas redes sociais, as mentiras, aquilo que pesa, mas que atinge a imagem e gera o que é muito grave, a dúvida. Nesse sentido, há algum avanço? Ou o nível ainda está naquela base de que campanha eleitoral se equivale à cena de pugilato? Francamente, Maria Lídia, eu não vejo avanço. O que está havendo? Por exemplo, não está havendo um profundo debate programático. Quer dizer, há uma espécie de um requentamento de propostas do passado, tanto os candidatos da oposição quanto da Dilma. Não se vê, quer dizer, uma nova proposição para o país. O Brasil, no contexto internacional, ele vive uma situação bastante difícil. No entanto, não se pensa, por exemplo, o lugar estratégico do Brasil na globalização. Esse tipo de debate não é feito. E isso demonstra, quer dizer, uma baixa qualidade do debate político. Eu acho que esse problema das acusações, da desconstrução do outro, ele é uma estratégia muito mais evidente do que propriamente um debate programático. E esse problema do debate programático, a rigor, ele atinge todas as esferas das eleições. Ele passa pelos deputados, senador, governador e presidente de partidos. O debate programático no país, infelizmente, ele é muito pobre. Mas por que ele é pobre? Porque o marketing político trabalha com estudos, com as pesquisas qualitativas, com as quantitativas. Exatamente. Eles olham e falam, quer saber, o povo gosta de pugilato, de brigaiada, de xingatório. Mas se for ficar falando de programa de governo, o pessoal vai dormir, desliga a televisão. É isso que eles pensam? Nós vivemos sob a égide do marketing político, que é um enorme erro. Por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos tem o marketing político e tem os estrategistas de campanha. Normalmente há uma briga muito grande entre o marketing político e os estrategistas de campanha. Normalmente quem dá o tom do debate nos Estados Unidos são os estrategistas de campanha. Aqui nós não temos. Aqui o marqueteiro, ele toma conta de tudo.
inclusive ele toma conta do candidato. Quer dizer, o próprio candidato se subordina ao marqueteiro. E isso tira a autonomia do candidato e tira a autonomia do próprio partido. Então nós vivemos um atraso enorme nesse sentido por conta dessa ditadura do marketing político. Bom, e o que pesa mais? É o conteúdo das palavras, aquilo que o candidato apresenta, ou é o jeito dele, a maneira como ele fala, que acaba envolvendo e cativando? Se é um performático magnífico, ele tem mais chance do que aquele que tem um nível de coerência e que coloca ideias em palavras com clareza para realmente se comunicar com o eleitor? Como é que o senhor vê isso? O que pesa mais? Só voltando à questão, no começo você perguntou, avançamos? Aí eu disse que do ponto de vista da sociedade avançamos bastante. Tá? E aí eu vinculo um pouco a fala do Aldo, quando o Aldo diz que a classe política criou uma blindagem, um insulamento em relação à sociedade. Eu acho que nesse aspecto a gente pode perceber que em muitas das questões a sociedade avançou mais em práticas do que os próprios partidos políticos. Não é à toa que muitas pessoas hoje preferem participar de ONGs e de movimentos sociais do que de militância partidária. Então, sob esse aspecto, eu volto à questão que foi colocada agora, não é? Por que não se debate conteúdo? Talvez porque os partidos e as campanhas estão tão envolvidas pelo marketing político que eles estão trabalhando muito com a ideia de que política é imagem. E imagem que muitas vezes pode, inclusive, não corresponder ao próprio conteúdo da realidade. Quer dizer, a performance do candidato, é isso, alguma. É o jeitão dele, aquilo como ele se apresenta. Sem dúvida alguma. Ele recebe o script. Sem dúvida alguma. Agora, eu acho isso um erro terrível, porque uma das coisas que a classe política tem como responsabilidade, Maria Lídia, é melhorar a qualidade da política. Então, e em muitos aspectos, muito pelo contrário, ao invés de melhorar a qualidade da política, ao invés de puxar o processo de participação para algo mais qualitativo, acaba rebaixando esse processo, sobretudo quando investe em desconstrução de imagem ou quando segue a orientação do marketing de tocar ou não tocar em determinados temas, ou mesmo de usar uma estratégia que todos os candidatos têm utilizado ultimamente, que é a estratégia de pegar números e trabalhar da forma que lhe é mais adequada, criando muitas vezes uma falsa realidade para a sociedade que muitos, ao irem no supermercado ou ao verificarem o desempenho de políticas públicas, percebem que não é. Então, tem sido deseducativo esse processo. Eu vou pedir licença aos senhores e faço um pequeno intervalo, mas eu, como sempre, deixo uma questão para nós iniciarmos ao retornarmos, que é o seguinte: o que de fato tem um peso muito forte no convencimento do eleitor? Esses aspectos que foram aqui abordados ou o padrinho que possam ter? Diziam que Lula elegia até um poste. E aí vamos deixar esse questionamento. O ex-presidente Lula ainda elege até um poste? Ainda tem aquela força que teve, que elegeu Dilma, Fernando Haddad? Padilha pode ter esperança de que Lula resolve o problema dele? Voltamos já já. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, nossos entrevistados, os cientistas políticos Aldo Fornazieri e Marco Antônio Teixeira. E a questão que eu havia deixado era sobre o peso de apoios, né? Quem é que ajuda de verdade candidatos? Se é o conteúdo das palavras, a performance ou um bom padrinho. E aí eu me lembrei daquilo que diziam, que o presidente Lula elegia até um poste, que é aquele que consegue mesmo conquistar o eleitor, como conseguiu com Dilma, com Fernando Haddad, que eram neófitos na política, e agora está apadrinhando o Alexandre Padilha em São Paulo. Lula ainda tem a força que mostrou ter nas eleições passadas? Professor. Bom, eu acho que o Lula não elege um poste e nunca elegeu um poste. Eu não acredito nessa coisa do eleitor mágico. Na verdade, o que determina, qual que é o fator determinante da eleição de um candidato? O fator determinante é a conjuntura. O que determinou a eleição da Dilma em 2010? O fato de que o governo Lula saiu bem. E o povo queria a continuidade. O que determinou a eleição de Haddad em 2012? O fato de que o governo era mais mal avaliado e que o candidato do governo na época, o Serra,
não se constituía enquanto um candidato da continuidade. Quer dizer, o candidato da mudança, que foi o Haddad, de fato se elegeu. O que vemos na eleição desse ano em 2014? O Alckmin é bem avaliado e, nesse sentido, ele entra como favorito. A situação no estado de São Paulo é diferente da situação nacional. E, nesse sentido, a tendência é que o Alckmin continue. Dificilmente o Padilha, embora ele possa crescer, ele terá chance de ganhar. Por quê? Porque o povo quer continuidade. Eu vou na linha do Aldo. Eu acredito que a eleição, tanto do Haddad quanto da própria Dilma, se deva também a fatores conjunturais. E se nós recuarmos, Maria Lídia, para trás, a eleição do Celso Pitta. A eleição do Celso Pitta, que era mais desconhecido do que o Haddad e a Dilma, se deveu muito à boa avaliação que o governo Paulo Maluf teve. Não é? Agora, obviamente, que quando nós olhamos a conjuntura do momento e aquilo que os índices de confiança apresentam, tanto para o curto como para o médio prazo, é uma expectativa ruim, eu acho que mesmo com a presença do Lula, a eleição de Dilma, sobretudo no estado de São Paulo, terá muita dificuldade. Porque, queira ou não, o eleitor ele vota olhando para o preço do supermercado, ele vota olhando para o desemprego e, sobretudo, para a perda de renda. Se ele percebe que isso é problema do governo, ele passa a buscar outra alternativa. Agora, se o eleitor olha para o dia a dia, para a vida dele, para aquilo que está mais próximo, mais palpável, o que explica Geraldo Alckmin está tão confortável naquele patamar de preferência de voto que as últimas pesquisas mostraram, quando existe um fator aí tão grave que é bem explorado pelos adversários, que é a crise da água? Né? E o eleitor parece não estar dando muita atenção para isso e continua confiando e acreditando e achando que a Alckmin, até agora, segundo as pesquisas, parece ser o melhor. O que explica? Olha, o Alckmin está segurando o problema, Maria Lídia. Ou seja, por mais que nós saibamos que tem problemas pontuais, sobretudo na cidade de São Paulo, de falta d'água, isso não se generaliza para o Estado. Tanto que as pesquisas eleitorais mostram que o desempenho dele na região metropolitana é bem diferente ou razoavelmente diferente do desempenho dele para o interior. Agora, de outro modo, Maria Lídia, as alternativas apresentadas também não se colocaram como alternativas concretas. Ou seja, você tem o Alexandre Padilha, que está sendo apadrinhado pelo Lula, cuja referência é o governo Dilma e que, de certa forma, também é mal avaliado pelo eleitor. E você tem Paulo Scaff, de outro lado, que também... Em São Paulo, em São Paulo, né, obviamente, se apresenta como novato na política. E que, portanto, nós só vamos saber da viabilidade concreta a partir do momento que se avizinha, que é o momento do horário eleitoral gratuito. Mas até o presente momento, esse problema da crise da água ainda não está colocado na agenda com a gravidade que parece estar. E o que é isso que estão chamando de efeito Teflon? Batem no Alckmin, né? Como aconteceu com Lula, né? Em eleição passada, com a história do mensalão, com tudo aquilo, nada atingiu Lula. E a mesma coisa parecendo acontecer com Alckmin, que não é só com a crise da água. Os adversários que eu entrevisto, parte do tempo da entrevista é batendo na segurança pública, em questões que envolvem a administração dele, e a coisa não cola nele. O que é isto? Veja o seguinte, existem pesquisas qualitativas que mostram mais ou menos o seguinte: o Alckmin é avaliado como uma pessoa trabalhadora, simples e que não se mete em brigas políticas, e uma pessoa austera. Isso constitui, de certa forma, algumas virtudes e qualidades que fazem com que ele seja, de alguma forma, blindado. Por outro lado, veja o seguinte, quer dizer, o retrospecto das eleições, a partir do período da reeleição, mostra que 70% dos governadores que buscam a reeleição se reelegem. E, nesse sentido, o Alckmin sai com uma vantagem enorme. Talvez o PT tenha cometido um erro ao lançar um candidato desconhecido. O que aconteceu em 2010? Não havia reeleição. O que aconteceu em 2012, quando o Haddad se elegeu aqui? Não havia reeleição. Nesse ano, há reeleição. Me parece que uma estratégia do PT teria sido melhor se tivesse lançado um candidato conhecido. Talvez o efeito... E quem seria esse? Talvez, porque o PT está com dificuldade assim com as lideranças, considerando tudo que aconteceu. Mas veja o seguinte, mesmo que fosse difícil derrotar a Marta, o PT poderia ter saído com um patamar maior, se lançasse, por exemplo, a Marta Suplicy. Entendi. O fato é que o Padilha, ele é desconhecido, então ele tem que construir a candidatura
contra um candidato que já é governador. Isso cria uma Agora, enorme E dificuldade. eu acrescentaria aí uma questão, que é o fato do Padilha vir do Ministério da Saúde, que é uma das áreas mais Vulnerável. complicadas, super mal avaliada do próprio governo. Então a alternativa aí também acaba não se constituindo. Bom, mas nós temos pouco tempo e eu não posso deixar de falar de uma questão que, no momento, ela está ali no centro de muitos debates, que é a questão do palanque duplo. Né? Em São Paulo, Dilma deve subir ao palanque de SCAF, uma vez que o PMDB apoia a candidatura dela, e ele mesmo disse que o partido dele apoia. Entretanto, ele não está querendo esse casamento, porque diz que em São Paulo o PT é adversário, tem lá o Padilha. Então, e do lado de Alckmin é a mesma coisa. Alckmin ao lado de Eduardo Campos, né? Que prejuízo isso pode trazer para Aécio Neves? Que prejuízo isso pode trazer para Dilma com SCAF? Que prejuízo pode trazer para Padilha? Ou a rejeição dela? É doença contagiosa? Pode contagiar e contaminar a SCAF? Como é que os senhores veem essa questão do palanque duplo? Isso funciona? É a realidade da política brasileira. Quer dizer, nós temos uma eleição na esfera federal, e, no entanto, na esfera estadual, regional, os interesses são diferentes, as agregações são diferentes. Eu acho que o SCAF tem quase que a obrigação de apoiar a Dilma, porque o vice da Dilma é do PMDB, o PMDB não está apenas apoiando a Dilma, ele está participando da chapa da Dilma. E agora, é presidente do partido. E é presidente do partido. Então, cria-se uma esquizofrenia nesse sentido. Eu acho que a situação do outro lado, quer dizer, muitas vezes a gente lendo as reportagens dos jornais, parece que o Alckmin está mais interessado em promover o Campos do que propriamente em apoiar o Aécio. É um pouco isso que passa. Quer dizer, evidentemente que por trás de tudo isso há cálculos estratégicos, há interesses pessoais dos candidatos e há um olhar também para o futuro. Encerrando, professor. A esquizofrenia do PMDB. Volta a 2002, Maria Lídia. O PMDB tinha colocado Rita Camata, vice do Serra. No âmbito regional, nos estados, quem o PMDB apoiou, a grosso modo? Lula. Quércia foi um dos principais cabos eleitorais do Lula aqui em São Paulo. O PMDB simplesmente está invertendo o seu papel nessa eleição de 2014, amparado sobretudo no quê? Em estratégia eleitoral. Tá? A rejeição de Dilma no estado de São Paulo e na região metropolitana pesa na fala de SCAF. Eu não tenho dúvida que é isso. Não é o fato do PT ser adversário simplesmente, senão o PMDB não estaria tendo o papel ambíguo que está tendo no Rio de Janeiro. Senhores, eu agradeço muito a sua participação e os elementos que os senhores trouxeram para a nossa reflexão no entendimento desta disputa eleitoral que praticamente começou para valer, terminada a Copa do Mundo. Muito obrigada, uma boa noite. E agradeço também a todos que nos acompanharam. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Uma boa noite a todos.